orei hoje e eu confesso a vocês que tinha tanta coisa gostosa para falar para vocês, tanta coisa boa. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Os 4 evangelhos, você fala assim, puxa vida, a história do nascimento e do ministério de Jesus, ele se repete 4 vezes nas Escrituras. Para quê? Para enfatizar? Sim. Mas se você for cuidadosamente analisando os evangelhos, você vai ver que cada evangelho foi destinado para um grupo de pessoas. E o evangelho de Mateus ele foi destinado para o povo judeu. Para o povo judeu, provando ao judeu que Jesus é o Messias. É o evangelho que você vai ver mais a citação do tipo, para que se cumprisse a palavra do profeta, ... E aí vem a declaração profética. Ok? Então, o evangelho de Mateus ele está anunciando com muita ênfase que Jesus é o Messias. E vamos lá no começo da história então. Versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, o homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Então nessa noite, eu gostaria de colocar de uma maneira um pouco mais intenso, mais destacado na nossa mente, no nosso coração. A gente lê isso, a gente conhece essa história, a gente sabe que Jesus, chamado profeticamente de Emanuel, que significa Deus conosco. Nós sabemos isso, nós conhecemos a citação, mas nós precisamos talvez, quando nós estamos celebrando Natal, eu acho tão interessante Natal, as pessoas dão um sorriso para a gente que nunca deram, né? As lojas ficam decoradas, as pessoas ficam sempre com um sorrisinho no rosto, te atendem bem, né? Te atendem bem. Pois não, Senhor, desculpe, Senhor, dá licença, Senhor. Eu falei, oi? Né? Te atendem bem. O que mais? As pessoas ficam animadas em dar presentes. Durante o ano todo parece que o pessoal quer receber, mas no Natal eles querem dar presentes, ou alguns se sentem meio obrigados a dar, né? Mas, enfim, eles têm que dar presentes. Eu fiquei feliz com a minha cidade ontem e hoje, porque eu estou vendo o comércio aquecido. Estou feliz porque eu sei que muitos anos o comércio de Alfenas está sofrendo, né? A questão da crise do nosso país. E eu acho que pela esperança que o pessoal está tendo para o próximo ano, fez com que o pessoal gastasse um pouquinho mais no 13º, e daí vai, né? Mas enfim, é interessante porque se você for nos canais, né, canais internacionais, canais de fora do país, se você for
pelo YouTube ou por esses outros canais de assinatura, você vê que sempre tem um movimento natalino, filmes, e falando de coisas boas. Então eu fico assim, e hoje à tarde eu fiquei meditando, Senhor, o Senhor impactou o mundo. A sua história modifica atitudes. Mesmo a pessoa que não é cristã, ela se sente meio que impulsionada a ficar nessa atmosfera, né? E a história real, a história bíblica, quando anuncia o profeta que ele seria chamado de Emanuel, que o pai teria que dar o nome de Jesus. Irmãos, em Efésios capítulo 6 fala que uma parte importante da armadura de um guerreiro é o capacete. E lá ele faz a figura do capacete, é a salvação. A salvação. E a vinda do Deus encarnado, se isso não acontecesse, a nossa fé seria vã. Ele tinha que vir em carne, porque ele seria o sacrifício perfeito. Não tem sacrifício de espírito, existe sacrifício de algo vivo, entendem? Então ele veio em carne. Glória a Deus por isso, né? Mas lógico que a obra não seria completa se não houvesse o sacrifício. Quer dizer, mais à frente, anos para frente, nós celebramos na Páscoa a morte desse menino que cresceu e anunciou as boas novas. Não é? Mas tudo isso por minha causa e por tua causa, meu irmão. Entendendo tudo isso, toda essa situação, todo este livro, que anuncia uma história entre 6.000 e 8.000 anos quase, por minha causa e por tua causa. Ei, você está entendendo isso? É por tua causa e por minha causa, a preocupação com sua vida, com o destino da sua vida. Porque hoje existem algumas filosofias, né? E algumas bem pessimistas. Mas nós sabemos pela história da palavra de Deus e até outras crenças, várias religiões não acreditam que a morte é o fim do ser. Várias crenças que nós temos aqui nessa terra acreditam que existe, alguns falam de prolongamento, outros falam que é a verdadeira libertação. Cada um fala de um jeito, mas as várias crenças acreditam que o homem, ele não é só corpo, o homem não é só matéria, mas a essência do homem é espírito. E o cristianismo mostra isso. Então, quando fala que o Messias veio, isso tem que crescer dentro de você, como Deus veio ao seu encontro. Você estava longe dele, mas ele foi ao seu encontro. Ele vem ao encontro da humanidade, mas muitos não o reconhecem. Mas aqueles que o reconhecem e o chamam de Salvador e Senhor, ele coloca do Espírito dele. Isso é o selo da salvação. Aquele que está com o Espírito no seu interior, o Espírito Santo de Deus, espiritualmente, tanto trevas como luz, quando olha para aquela pessoa, ele identifica, aquele é um escolhido do Senhor. Ele está selado. Ninguém mais pode tocar nele a não ser Deus. Por quê? Porque ele é propriedade exclusiva do Senhor. Mas isso é todo um plano cheio, com a riqueza tremenda, com a expressão de detalhes, de cuidado, porque é cheio de detalhes e uma expressão fortíssima do amor de Deus por mim e por você. E eu gostaria que você, então, nesta noite,
uma das coisas que você saísse daqui com uma convicção, ou refletindo sobre isso. Ei, Deus conosco não é um Deus que é como colocado um broche em você, ou colocado numa gaveta. É uma pessoa que é dinâmica, ativa. Deus não é passivo na nossa vida. Deus nunca será passivo. Ele é o tempo inteiro ativo. A palavra do Senhor diz que até quando nós dormimos, Deus está em ação a favor da nossa vida. Até quando a gente dorme. Ele diz que Deus não dorme para zelar pela sua vida. Então são vários e vários textos que traz uma riqueza de intensidade. Então eu gostaria que você entendesse que Deus, Ele é apaixonado. Quando eu falo apaixonado, não é ausência de amor ou um sentimento de amor imaturo. Não, quando eu falo apaixonado, é intensidade. Deus tem uma intensidade pela sua vida. A intensidade mais forte, mais viva, mais marcada, foi Ele não desejar humanamente ir para a cruz, não desejar humanamente sofrer o que sofreu, não desejar isso, mas por entender o seu propósito, o propósito da sua vinda, Ele abriu mão dos desejos, ou melhor, das sensações que Ele estava tendo, quando Ele ali em Getsemane, quando Ele sabe o que está para acontecer com Ele, para estar no momento de oração diante de Deus, Ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Diz a palavra que Ele transpirou sangue. Já existem até estudos sobre isso. Um nível de estresse altíssimo, é possível começar a ter rompimento de capilares. Algumas pessoas, talvez aqui dentro da igreja, já presenciou um pouco parecido com isso. Quando a pessoa está numa crise de ansiedade muito alta, um nível de estresse muito grande, começa a aparecer pelotas roxas no corpo. O que é isso? Rompimento de capilares. Só que o nível que Jesus chegou foi tão intenso que começou a sair pelos poros. Isso já é comprovação científica, irmãos. Estão entendendo isso? Então ele estava numa luta tremenda ali, porque, querido, viveu o que ele viveu por mim, por você, só ele seria capaz. Mas, quando você lê o texto, não existe um cronômetro ali, mas você vê que é no mesmo momento. Ele fala assim: mas que antes seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. E logo em seguida, vem as pessoas para prendê-lo. E aí você conhece a história. Então, Jesus não é para ser apenas uma pessoa conhecida por nós. Jesus não é para ser uma história bonita que hoje nós festejamos, esses dias estaremos com famílias, trocando presentes, com amigos. Não, não é isso. É muito mais do que isso, né? Eu gostaria que você saísse hoje entendendo que é vida, é muita vida, vida que tem poder de mudar a nossa vida. Ele fez por nós o que nenhuma pessoa poderia fazer. Mas eu não estou aqui para falar da Páscoa. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus sempre existiu. Deus é triuno. Deus Pai, ele é manifesto no Velho Testamento. A figura de Deus Pai é manifesto no Velho Testamento. Mas quando você lê o primeiro versículo da Bíblia, quando fala assim, né, e Deus criou, vamos lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No hebraico, esse Deus está Elohim.
Não está Yahvé, mas está Elohim. Elohim é o sentido da palavra Deus no plural. Pastor, o senhor está falando de deuses? Não, não é plural de Deus. Mas é uma expressão que só existe no hebraico, que expressa a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, sempre eles estiveram. Deus, nosso Deus é triuno. Amém? Mas aí a palavra de Deus diz que nesse plano maravilhoso de Deus, quando o homem cai, quando o homem entra no pecado, vem Deus imediatamente planejando o resgate do homem. O homem se perde no pecado, se afasta do plano maravilhoso de Deus. Qual que era o plano? O plano original. O homem andar eternamente com Deus. O homem não ia ver a morte. A morte entrou no pecado. A maldição entrou no pecado. Mas aí, nesse plano maravilhoso, nós temos dificuldades, irmãos, de entender o amor. Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades de entender, nós temos desconfiança e nós também temos dificuldade de expressar amor. Então, com Deus, na sua grande sabedoria e, lógico, onisciência, o que ele fez? Eu preciso expressar o verdadeiro amor para o homem, para que ele tenha um referencial. Não crie vários referenciais, mas que ele tenha um. Eu sou o Criador. O que ele fez? Deus envia Jesus como seu único filho. Não é isso? Seu único filho. Olha o valor disso. Jesus se destitui da sua glória porque ele estava na posição de glória. E a palavra de Deus diz que ele se destitui de glória, da sua glória e vem em forma de homem. Olha essa doação, né? Então, eu quero que você construa em 2019 a verdadeira imagem de Jesus. Eu não estou dizendo para você construir uma imagem de madeira, de gesso, ou tem uma foto disso na sua casa. Não estou dizendo para você fazer isso, porque tudo isso pode até ficar bonito, mas não tem vida. O Senhor não se limita a uma imagem. Ele é real na nossa vida. Né? Ele é real na nossa vida, mas o que você precisa levar para você é que nos momentos difíceis da sua vida, você tem que lembrar que o Senhor Jesus, ele é apaixonado por você. Ele não é aquele amor que passou um tempo e perdeu a sua força. Todos os dias ele tem intensidade a favor da sua vida. Ele tem um plano de resgate na sua vida. Ele tem um plano de te levantar quando você cai. Ele tem um plano de colocar você em lugares altos, diz a palavra do Senhor. Ele passou pelo que passou, querido, para estabelecer realmente uma nova vida. É real a nova vida. Não é apenas uma mudança de tempo em você. É uma transformação que começa hoje e vai transcender para toda a eternidade. Que estabelece algo definitivo na nossa vida. Estou seguro, porque agora eu não verei a morte. Que morte é essa? Eu não verei a separação mais de Deus. A partir de agora, eu vivo para sempre com Ele. Quem fez isso? Jesus. Né? Ele fez muito por você, querido, e continua fazendo. Ele fez muito por você. Olha essa história. Isso aqui tem muita coisa. Tem muito de entrega. Tem muito de sofrimento. Mas porque é para você olhar só para o sofrimento? Não. É para você ver que ele sofreu muito e resistiu tudo isso. Porque ele nos amou numa intensidade que nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos em parte esse amor. Em parte. Mas eu preciso chamar você à gratidão. Não seja ingrato. Porque
não é você que vai perder a intensidade disso. O Senhor, Ele é perfeito, Ele é justo. O desejo é que todos venham adorá-lo. Não porque Ele é vaidoso, mas porque Ele nos quer perto. Porque Ele nos ama. Com essa intensidade de entregar a sua própria vida para que nós fôssemos libertos, é um amor muito grande, querido. Só que é o seguinte, nós temos vivido um tempo de ingratidão a Deus. Quando você não faz, quando você não se envolve, parece assim, Ele ama. Beleza, estou tranquilo. Isso não é relacionamento saudável. Relacionamento saudável, que se colhe momentos de intensidade, de alegria, é quando você recebe e você dá. Quando você recebe, é automático, você devolve. Estão entendendo o que eu estou falando? 2019 é um ano que você vai florescer. 2019 é um ano que você vai experimentar e vai ver coisas diferentes de Deus na sua vida e ao redor da sua vida. Mas isso não significa que a humanidade vai ser salva. Isso não significa que 100% dessa igreja vai despertar e vai viver e vai colher coisas maravilhosas. Por quê? Porque o Senhor tem uma promessa e eu entendo que a estação de Deus mudou. Nós estávamos no tempo do inverno e agora está entrando a primavera. Então você vai florescer e vai haver colheitas, né? Mas nós precisamos ser gratos. E gratidão não é pagar o que ele fez, não é nada disso. Você não tem que ter atitude de culpa e responder a uma possível cobrança, porque ele fez porque ele quis. Está entendendo bem? O Senhor Jesus fez porque ele quis. Ele quis porque ele nos ama. Agora, qual é o sonho de Deus? Todos serem salvos. Qual é o sonho de Deus? Todos se envolverem com Ele. Qual é o sonho de Deus? Ele poder ver as suas promessas se cumprirem em todos nós. Por quê? Porque Ele nos ama e o plano dele é maravilhoso. Hã? Mas você precisa ser grato, irmão. Essa história, a história de Jesus, ela nos chama a uma mudança de atitude. O nosso país, a cultura do nosso país é de ingratidão. A cultura desse país é de ingratidão. A igreja tem que mudar a cultura desse país. Nós temos que olhar para pessoas que fazem uma boa ação ao nosso favor. Você tem que olhar nos olhos dessa pessoa, parar essa pessoa e dizer obrigado. Isso foi importante para mim. Mesmo que não tenha sido materialmente, mas por você acreditar que alguém se importa com você, isso te tira do fundo do poço. Você não tem que apenas chegar e ficar, Deus, obrigado. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, obrigado, porque eu vi Cristo em você. Está entendendo? Você tem que ser grato fazendo pelas pessoas. A palavra do Senhor diz que nós não expressaremos amor a Deus a não ser investindo no nosso próximo. Não tem jeito de você expressar amor a Deus. Ah, pastor, mas eu oro, eu canto aqui na igreja. Tá bom, você está cantando. Você está fazendo declarações de amor a Deus. Aí ele recebe aquilo e aí diz assim, bom, agora vamos ver se tudo que você cantou é verdade. A sua semana é que vai dizer isso. Quando você investe numa pessoa, se ela é cristã ou não, isso não importa. Mas Cristo morreu por ela. Então eu invisto nela. Cristo é apaixonado por ela. Eu sou o corpo de Cristo. Eu tenho que mostrar a paixão de Cristo por ela. Estão entendendo? Ei, irmãos, estão entendendo? Se nós fizermos isso, 2019, na sua vida vai ser diferente.
Vai ser muito diferente, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. E Deus traz à existência essa palavra na sua vida. Outra coisa, seja um incentivador em 2019. Porque Jesus, Ele me tirou do buraco. Ele me incentivou. Levanta. E várias vezes eu falei, Senhor, já levantei várias vezes e caí várias, não tem mais jeito não, o negócio é ficar aqui mesmo. E Ele falou, não, você levantou sozinho, mas agora você levanta e eu te escoro. Eu vou caminhar com você. Você vai cair algumas vezes porque você ainda vai aprender a andar comigo. Mas você vai cair, mas toda vez que você cair, você tem que lembrar que você não está sozinho. Eu te levanto. Sabe como é que isso se manifestou na minha vida? Através da igreja. Não veio um anjo dizendo, ei Maurício, levanta. Porque se isso acontecesse, aí eu caía morto. Mas através da igreja, em algumas situações, no momento da minha vida, eu fui alimentado pela igreja, materialmente alimentado. A igreja me vestiu. A igreja me levou para passear. A igreja me levou para casa. A igreja me deu casa. Como é que eu poderia dizer que Cristo não é real? Se pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida, não era minha família, gastavam o que era deles, gastavam comigo. Como é que eu não poderia ver o amor de Deus nisso? Né? Quando Deus disse que a igreja, nós somos um só corpo. Estão entendendo, irmãos? Então, se um não está bem, a igreja inteira não está bem. Se aquele tem uma conquista, todo mundo vibra. É diferente. No mundo, se inveja. Ah, ele conseguiu, eu não consegui. O que ele tem de melhor? Que se lasque. Igreja não. Rapaz, você pode estar a pé. O outro conquistou um carrão. Você vibra. Meu irmão, que bênção. Que alegria. Que carrão. Até me cabe nele. Você já dá a sua deixa, né? E muitas vezes eu e a Cris fomos para casa no frio. Era meia hora de ônibus, mais um tanto a pé. Nunca deixamos de ir num culto por causa de frio, de chuva, de calor, de noite ou de dia. Pegamos chuva, era festa. Mas aí quando nós compramos o nosso carro, o primeiro carrinho que ela já contou, Fusquinha. Ah, se a gente passasse no ponto de ônibus e tivesse um irmão ali para o carro. O ônibus metia a mão na buzina atrás. Depois ele parava porque ele via que era uma atitude cristã, né? A gente lotava o Fusquinha. Bichinho é rebaixado. Coisa boa. Chegava mais tarde em casa, tá valendo. Mas isso tudo repercutiu na nossa história dentro da igreja. Você semeia aqui, você colhe lá. Não seja imediatista. Olha o investimento de Deus. Milhares de anos se passaram para chegar ao cumprimento da promessa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, seja um incentivador. Não deixe o teu irmão se abater. E se você encontrar ele já abatido, levanta ele. Se Deus colocou no seu caminho, é com você o negócio. Não é com o pastor. Não vem contar para pastor, não. Você encontra ele caído, o negócio é contigo. É a oportunidade que Deus está te dando para você ser o representante dele ali. Você vai crescer com isso, meu irmão. Você vai parecer mais com Jesus, né? Então lembre-se, seja uma pessoa apaixonada, intensa.
2019, entra com intensidade, com as coisas de Deus com intensidade, entra de cabeça nas coisas de Deus, se envolva com Ele, se envolva com as pessoas. Pastor, mas eu tenho receio de ser enganado. Você vai ser. Eu tenho receio de ser machucado. Você vai ser. Jesus foi, querido. Como é que você quer ser diferente? A palavra do Senhor diz nos evangelhos, fala o seguinte, que o discípulo jamais será maior do que seu mestre. Você vai viver as mesmas coisas, sim, de uma intensidade diferente, porque você não está hoje vivendo para ser o sacrifício. O sacrifício perfeito já veio, não há mais sacrifício. A vida de Deus em você tem que florescer. Amém? Portanto, seja um incentivador, pegue as pessoas, tem potencial, motiva ele, vamos fazer, vamos trabalhar. Pessoas têm tanto talento, tantos dons brotando dentro da igreja. Isso é para quê? Para dizer que tem? Não, querido, é para você edificar a igreja, edifique o seu irmão, vá fazer visita, vá motivar as pessoas. Isso não é função de pastor, isso é função da igreja. Amém? Outra coisa, torça pelas pessoas. Torça pelas pessoas. Não é porque você não está naquela condição de possível melhoria que você deve ter aquele coração que antes muitos tinham. Se você não está prosperando, o outro também não pode prosperar. Não faça isso, porque isso é maligno. Torça primeiro pela sua própria vida e torça pela vida do seu irmão. Torça, porque se você torce, você ora por ele. Se você torce, você tem uma palavra sempre de incentivo. Torça por ele, sabe por quê? Porque Jesus torce por você. Mesmo quando você cai, ele está torcendo para você levantar. Mesmo quando você se afasta, ele torce para você voltar. Mesmo quando você está triste, ele torce para você melhorar. Por que ele está toda hora lançando palavras, usando pessoas para te ajudar nesse processo? E eu vou dizer para você, uma das coisas que mais cura, elogie as pessoas. Faça elogios. Não é mentir. Pastor, tem alguns aqui que então eu vou ter que desviar. Eu vou ter que sair fora. Porque eu penso, coço a cabeça e não encontro palavras. Não é verdade. Conheça ele um pouco mais. Estou terminando. Existia um homem chamado Barnabé. Esse homem pouco aparece na Bíblia. Pouco aparece. Mas este homem foi o único elo de ligação entre o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Só ele teve coragem de se aproximar, conhecer e incentivar essa proximidade. Você já imaginou se Paulo não conseguisse se aproximar dos demais apóstolos? Não dá nem para imaginar. Mas foi Barnabé, um homem que aparece na história, rapidamente desaparece, mas com um ministério poderosíssimo. Então, quando isso aconteceu, Barnabé se apresentou diante dos apóstolos e elogiou Paulo. Ele disse, não, eu sei quem foi Paulo. Não, isso é cilada. Ele vem aqui para nos matar. E Barnabé foi tecendo elogios a respeito de Paulo, a atitude de Paulo, o sacrifício de Paulo, a dedicação de Paulo que ele tinha visto. E isso gerou unidade. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos, às vezes nós precisamos ser corrigidos, sim. Mas lembre-se, nós não somos justiceiros. E o verdadeiro juiz só é um, é Deus. Eu e você somos falhos. Então nós temos que, talvez, desenvolver em 2019, ter uma palavra mais leve, não tão pesada, não tão dura, e ser mais leve, um pouco mais suave com as pessoas. Talvez você elogiando as qualidades e as características positivas daquela pessoa,
ela supera aquelas que são ruins. Porque ela vai ser motivada a fazer isso. Porque o Senhor faz isso comigo e com você. Todos os dias Deus tem motivos para dizer: você errou. Você errou de novo, Maurício. Mais uma vez, Maurício, você errou. Tá louco, Maurício, como você erra. Ele podia fazer isso todos os dias. Sabe o que ia acontecer? Eu estaria longe dele. Porque eu não ia aguentar isso. Só que eu erro todos os dias. E ele não fica buzinando no meu ouvido. Mas ele fica dizendo para mim: eu acredito em você. Você é uma bênção. Se aprofunde mais. Eu vou te usar mais. Ele vê os defeitos. Mas ele não fica falando o tempo inteiro deles. Estão entendendo? Faz sentido o que eu estou falando, irmão? Essa é a razão. Jesus fez isso. Ele veio para trazer boas notícias. Boas notícias. Então, querido, conheça mais as notícias de Cristo. Né? Porque se ele, no final, ele deu a vida por cada um de nós, esta mensagem é importante. Conheça ela a fundo, porque ela transforma vidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Se a nossa palavra nesta noite tem que ser uma, é obrigado, Senhor. Somos gratos. Somos infinitamente gratos por esta manifestação real e viva do amor do Senhor. O amor que expressou fidelidade. O amor que expressou todo o empenho no percurso da história. De várias formas, o Senhor se empenhando em anunciar, em se revelar ao homem, dizendo que o Senhor tem um plano de resgate. E aí chega o tempo determinado do Senhor. Que coisa linda, Pai. O Senhor usar o homem que é falho, o homem que é limitado, mas o Senhor faz o homem se tornar honrado. A pessoa de José e a pessoa de Maria foram honrados. Na verdade, o Senhor trouxe essa promessa sobre Davi. Por Davi ser o que foi e ter feito o que fez, o Senhor prometeu que da descendência de Davi viria o Salvador. O Senhor honrou a descendência de Davi. O Senhor honrou o nome de Davi. E ali, no momento de Jesus, o Senhor honrou José e Maria. Um homem e uma mulher. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra tantas coisas nisso. Obrigado porque o Senhor fez o que fez com a expressão de uma intensidade que nós não conseguimos medir, mas que mostra um amor apaixonado, intenso pela nossa vida. Senhor, como podemos entender alguém que não corre em tua direção? Senhor, agora que conhecemos um pouco mais o Senhor, quando nos deparamos com alguém que não te reconhece, Pai, isso nos impulsiona a buscarmos estratégias para mostrar para essa pessoa que a mensagem do Natal não é uma mentira, é uma verdade. É a verdade. O Senhor veio. O Messias é real. Ô Espírito Santo de Deus, aquece essa mensagem na nossa mente, no nosso coração, para que a palavra de Paulo, que diz que nós devemos vestir o capacete da salvação, seja uma realidade na nossa vida, que esta mensagem guarde os nossos pensamentos, para que nós tenhamos as intenções, projetos e atitudes todas em uma só direção, de exaltar e glorificar o teu nome, ser uma vida sobre a terra que expressa gratidão ao Senhor, ser uma vida sobre a terra que expressa que nós sabemos que nós temos um destino já certo, preparado, guardado pelo Senhor.
Meu Deus, que tudo isso se transforme em vida neste novo ano. Que não seja apenas para ser vivido em um ano, mas que agora isso seja registrado em nós. Para que nós possamos ser um pouco mais parecidos com o Senhor. Nós possamos nos tornar pessoas apaixonadas pela Tua obra e pela vida das pessoas. Nós possamos ser pessoas incentivadoras, possamos torcer pelo nosso próximo, elogiar as pessoas, semear coisas verdadeiras na vida das pessoas, porque eu sei, Pai, que se fizermos isso, nós seremos construtores do Teu reino. Que isso seja uma realidade sobre esta igreja, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, Pai, repouse sobre cada vida e cada família representada aqui em nome de Jesus. Que os nossos filhos sejam educados nesses princípios e eles se tornem verdadeiros profetas nessa geração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus!